Olá, meu nome é Darcio e vou fazer algumas orientações sobre a planilha Espelho Escolar. Esta planilha fica arquivada no Google Drive e tem como principal objetivo apresentar o quadro de horários da Rede Municipal de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Surgiu como uma necessidade de obter determinadas informações das escolas da nossa rede em tempo real, facilitando assim o processo de lotação e de sessão de aula extra para os profissionais da educação aqui do município. Quais foram as premissas? Aprimorar o processo de lotação dos professores e colaboradores da rede municipal de ensino, obter em tempo real a necessidade de professores e colaboradores da rede municipal, acompanhar o quadro de horário dos docentes das UES, quando necessário, fazer a lotação de um professor. Esta planilha foi feita no Google Drive. Primeiro acesso. A Subsecretaria de Administração e Gestão de Pessoas, SSAGP, envia um e-mail de compartilhamento para a unidade escolar. A unidade recebe este e-mail e clica aqui em abrir a planilha. Outra possibilidade de acesso seria pela seguinte forma: a escola já logada, aqui eu estou logado no meu e-mail, a escola já logada no e-mail institucional, clica no app, aqui, ó. Em seguida, acessa o Drive e vai aqui em compartilhados comigo. Aí vai aparecer o nome da escola. Também há a possibilidade de digitar o nome da escola aqui em pesquisar no Drive. A escola vai, digita o nome e só clicar. Agora eu vou explicar alguns códigos que utilizamos para facilitar o acesso a determinadas informações relevantes no processo. Como identificamos quando uma turma não possui um professor lotado e quando esse professor está afastado por algum motivo? Utilizamos cores. A cor verde, fundo verde, serve como identificação de uma substituição. Indica que está com algum profissional licenciado, readaptado ou cedido a outro órgão. A cor verde significa fundo verde substituição. Cor vermelha, fundo vermelho, indica que a turma não possui profissional lotado, sem professor. Vamos agora para a planilha. Aqui temos o esboço da planilha e esta está dividida em 3 grupos: P2, especialistas e P1. Aqui vem P2, aqui especialistas, escolas que possuem P1. P2. Separamos por turnos, primeiro turno, segundo turno, terceiro turno, quarto turno, se tiver. E colocamos as turmas e as matrículas dos profissionais que estão nas respectivas salas de aula. Primeiro turno, turma 21, tem essa matrícula aqui dando aula. Fundo branco, professor lotado e dando aula. 31 esta matrícula, turma 32 esta matrícula. Por algum determinado motivo, licença, cessão ou readaptação,
Este profissional teve que se afastar, por isso colocamos fundo verde e matrícula 00 e contabilizamos no quadro abaixo. A unidade precisa de um professor no primeiro turno por substituição. Agora temos outro caso de substituição. Por licença, sessão, readaptação, este profissional teve que se afastar. Fundo verde, matrícula 00 e contabilizamos no quadro. A unidade precisa de um professor no segundo turno por substituição. Caso a unidade ou a SME indique uma aula extra, a matrícula deste profissional deverá constar na turma. Agora, sabemos que nesta turma tem o professor lotado, porém está afastado. E a turma está assistida por um profissional de aula extra, que é esta matrícula aqui. Agora vamos falar de carência. Com exemplo, a turma 41 não tem professor, lotado. Por isso colocamos fundo vermelho e matrícula 00. Turma sem professor e contabiliza aqui no quadro abaixo. Caso consiga uma aula extra, a matrícula do professor da aula extra deverá constar na turma e deverá retirar a necessidade de professor na tabela abaixo. Esta tabela aqui alimenta outra planilha, onde contabilizamos as necessidades do município. Agente. Mesmo mecanismo. Fundo branco está lotado na turma. Fundo verde está afastado e fundo vermelho sem o profissional lotado. Turma 31 necessita de 2 agentes. Turma 32 necessita de 2 agentes. Turma 41 necessita de 2 agentes por carência. Total, tem que contabilizar aqui embaixo, importantíssimo, 6 agentes por carência. Aqui a tabelinha, quantidade por direito de agentes por turma. Turma de 2 anos até 15 alunos tem direito a 3 agentes. De 16 a 20 alunos, a turma tem direito a 4 agentes. Dúvidas? Coordenadoria Educação Infantil. Especialistas. Quadro com os especialistas da unidade. A escola deverá colocar a matrícula e o horário de efetivo trabalho. Não deverá contabilizar o horário do almoço ou jantar. E segue o mesmo mecanismo. Fundo verde, substituição, fundo vermelho, carência. Aqui nós temos uma aula extra, suprindo uma carência, e aqui a escola precisa de um professor por substituição. P1. Quadro do P1 vem com os dias da semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Só coloquei uma parte aqui para melhor visualização. Matrícula e disciplina. Matrícula e disciplina. Aqui tem um intervalo. Noturno, normalmente, não tem intervalo. É na entrada que serve a refeição, o jantar. Então aqui podemos ver que na turma 601 precisa de um professor por carência de geografia. 602 temos uma aula extra de matemática por substituição e a unidade precisa de ciências
um professor, uma turma precisa de ciências por carência. 701, uma turma precisa de ciências por carência. E contabilizamos aqui embaixo. Isso aqui, ó, número de turmas. Geografia, isso é importante. Uma turma precisa de professor de geografia no primeiro turno por carência. Duas turmas precisam de um professor ou professores, né, de ciências no primeiro turno por carência. Aqui a escola está solicitando um dirigente de turno para o primeiro turno e uma OE, como já vimos, no segundo turno por substituição. Aqui nossos colaboradores, SSAGP, que tem o setor de lotação, que trabalha com isso. Aqui é o setor de aula extra, também utiliza dessa planilha, se alimenta desta fonte também. E a estatística também, que acabou virando o espelho escolar um apêndice da estatística. Os setores de apoio que visitam escolas também utilizam para monitoramento. Muito obrigado e até a próxima. Que passo a estudar, tenho mil caminhos a trilhar. Um ombro amigo, um grande irmão, um mensageiro, um coração. Ele pensando em me ajudar.